Olá, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e agora, ao falar do problema religioso, nós partiremos para os defensores da religião. Já que nós vimos os principais críticos, os desmistificadores da religião, nós partimos agora para aqueles que veem em outra perspectiva a necessidade e como a religião é inerente ao ser humano. Assim, muitos filósofos do século passado e até do nosso século tem afirmado um valor positivo, considerando-o, assim, uma das manifestações mais próprias, mais significativas, mais autênticas e genuínas do nosso espírito, né, do espírito do ser humano. Dentre eles, nós podemos citar diversos pensadores que seguem também uma contraposição, uma crítica ao pensamento hegeliano, mas uma crítica no sentido de mudança de perspectiva. Então, nós podemos salientar sobre o Kierkegaard. Kierkegaard justamente vai sendo inicialmente um discípulo de Hegel, mas depois vai se opor às ideias de como se chegar a Deus a partir de uma nova perspectiva. Então, nós temos o Kierkegaard contra a concepção hegeliana de religião. E aqui nós salientamos mais uma vez como é que o Hegel ele via a essa questão de se chegar a Deus, de se chegar ao Espírito absoluto. Ao analisar a sociedade, até a Idade Moderna, desde os primórdios, né, da evolução, do desenvolvimento do ser humano, o Hegel vê apenas um momento lógico, um momento onde a consciência do ser humano vai se despertando para o espírito absoluto. Então, a matemática, a física, a geometria, as ciências vão dando oportunidades para que o ser humano se chegue à beleza do ser absoluto. Então, o caminho para se chegar assertivamente à existência de Deus é a partir do desenvolvimento do progresso, da evolução, da ciência. O Kierkegaard vai olhar para essa especulação do espírito absoluto, onde existem sociedades mais desenvolvidas na ordem do progresso econômico e político. O Hegel vai dizer que essas sociedades estão mais próximas do espírito absoluto. Já o Kierkegaard vai proclamar que a religião, quando nós falamos do aspecto religioso, ela não pode ser jamais, de modo nenhum, ser reduzida a um aspecto lógico, a uma especulação filosófica, ao encontro do divino por meio da razão ou por meio dessa ciência ou da filosofia. Então, não existe um sistema geral de pensamento que vai se evoluindo, que vai entrando em progresso. O Kierkegaard vai dizer, então, que a religião pertence a outro tipo de esfera. Que esfera é essa? Que esfera é essa, né? É uma esfera mais próxima, mais íntima às existências da nossa vida. O Hegel está colocando nas possibilidades de acerto, desenvolvimento, progresso, as pessoas que não falham, que têm que ter a virtude sempre para se chegar a esse Deus absoluto. Assim, o Kierkegaard vai dizer que não se chega ao estágio religioso apenas por meio da intuição, como se dizia o Hegel, né, por meio da especulação filosófica. Mas, claro, a essência para se chegar a Deus é a fé. Sem a fé, nós não conseguimos perseverar, lutar com a esperança e chegar também à compreensão desse Deus que está próximo de nós. Nós tendemos a racionalizar como se fosse um Deus destruidor ou um Deus de justiça sem misericórdia. Já o Kierkegaard vai partindo da questão da fé. Então, o encontro com Deus não se dá justamente instantaneamente à visão por meio desse estágio progressivo, como diz o Hegel, mas sim, e vejam só, o Kierkegaard fala das trevas da fé. A fé ela não pode ser explicada pela razão, não é à toa que Abraão sai por meio da fé para conquistar a terra prometida. E assim como diversos outros personagens bíblicos que vão motivados por meio da fé, né? Moisés, Josué, dentre outros. Então, Kierkegaard diz que o encontro com Deus não se dá justamente por essa razão, mas nas trevas da fé. E trevas por quê? Porque está obscuro. O que move o ser humano é a fé, mas ele não tem clareza das coisas. Deus vai guiando ele nas trevas da fé. A fé é um ato de decisão que comporta um salto além de tudo aquilo que se apoia na segurança, né? Nós não temos a clareza, nós não sabemos se vai dar certo ou se vai dar errado, mas nós temos a fé
que Deus vai conduzindo os passos, né, das leis científicas e também dos códigos morais. Assim, o Kierkegaard abre outro leque, outra perspectiva para buscarmos a problemática, né, uma assertividade através da problemática do fenômeno religioso. E aí ele nos diz que quando o homem crê em Deus e percebe a infinita diferença que se separa da natureza divina, então, quando nós vemos a imensidão do mar, do universo, a questão se você chega no monte e aí vê ali os horizontes, você vê a imensidão. Se você à noite vê as estrelas, a imensidão, né, do céu, do cosmos, do universo, nós percebemos que não, na perspectiva de Kierkegaard, nós devemos então nos prostrar a ele e adorá-lo, né, adorar a Deus no sentido de que ele criou todas as coisas. Então, nessa perspectiva, o Kierkegaard se distancia também do Hegel, mas numa perspectiva positiva. Ele vai defendendo a existência da religião, a existência do sobrenatural e colocando agora novas possibilidades para se entender a Deus. Nós temos aqui a perspectiva moderna com essa exacerbação do homem como centro das suas investigações e também da ciência, e percebemos que Kierkegaard traz no aspecto filosófico a questão da fé, né? Nós também somos impulsionados pela fé. E vejam só, até aqueles críticos da religião, como Augusto Comte, eles vão substituindo o aspecto religioso pela ciência. Mas se chega a um determinado momento que esse aspecto científico parte da fé. A ciência também, nas suas investigações, o cientista levanta hipóteses, e essas hipóteses são motivadas pela fé, né, por uma esperança de se atingir aos resultados seguros. O Kierkegaard está dizendo, olha, a essência de tudo não é a razão, e também não é o instinto, mas é a fé. Deus coloca a fé no ser humano, e o ser humano ele é impulsionado pelas trevas da fé a adorar a Deus, a presença do sobrenatural, né, da entidade metafísica, daquele que criou todas as coisas, e nós não conseguimos justamente colocar por meios científicos ou meios linguísticos uma existência exata de todas as coisas. Então, quando o homem crê em Deus, percebe essa infinita diferença entre aquilo que separa a natureza divina e cabe ao homem não criticar, mas apenas prostrar e adorar as maravilhas de Deus. Então, esse foi o primeiro pensador, o Kierkegaard, né, que nos traz aí uma perspectiva bem interessante sobre a questão do problema religioso, e posteriormente nós iremos ver outros autores que vão ser mais incisivos e tecer duras críticas ao materialismo do Karl Marx e também ao positivismo trazido pelo Comte. E aí nós iremos ver o Bergson, o James, o Scheler, o Otto e o Blondel, que agora vão procurar outros meios, né, de firmar a existência do sobrenatural, a existência de Deus. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e nos encontraremos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo.